Bom dia. Tudo bem com os senhores? Amém. Queridos, eu quis cantar essa canção que nós cantamos agora, Obrigado Jesus, que tem tudo a ver com a ministração dessa manhã. Eu quero falar com vocês hoje sobre gratidão. Amém? Vocês são gratos? Amém, né? Que bom. Eu quero ler um texto aqui, muito interessante, porque ele é muito utilizado para falar sobre gratidão, como também ingratidão. E quem abordou esse assunto, ingratidão e gratidão, foi o próprio Senhor Jesus. Olha o texto aqui, está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 19, até o versículo 11 até o versículo 19. O texto diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram curados, purificados da lepra. Versículo 15: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus, também em alta voz. Da mesma forma que eles gritaram pedindo a cura a Jesus, esse aqui voltou gritando em alta voz, só que agora adorando a Deus. Versículo 16: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este não era judeu, ele era samaritano. Ele era estrangeiro. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Versículo 19. Então ele disse, versículo 18: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levanta e vá, a tua fé te salvou. Amém? Olha só que texto interessante esse aqui. Mas eu quero pensar com vocês hoje sobre a questão da gratidão, como também da ingratidão. Quanto tempo leva para nós entendermos que precisamos ser grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós? Se você analisar, a minha vida e a sua vida, ela é na verdade uma consequência de milagres. Por que eu digo isso? Porque a vida é um dom de Deus. Em contrapartida, Satanás, o diabo, não sei como você o chama, ele trabalha dia e noite para ceifar a nossa vida. Enquanto os senhores estavam vindo para cá, não se engane, laços de morte estavam preparados para mim e para você. Satanás quer destruir. A Bíblia traz uma figura de ladrão, que pode também ser colocada como se fosse o diabo. O ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Podemos dizer que Satanás tem esse propósito, mas o mesmo texto lá diz que o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E aqui eu lembro do povo de Israel, lá no Egito. Eles saíram do Egito por uma mão forte, o Senhor os tirou do Egito, e então eles fizeram um memorial. Qual foi o memorial? A festa da Páscoa, em que é comemorada todo o tempo. Agora já no tempo da graça, estabeleceu-se a ceia do Senhor, aonde ele se coloca como um verdadeiro Cordeiro Pascual, e a ceia é para nós hoje cristãos também um memorial. Sabe por quê? Porque nós precisamos lembrar de sermos gratos a Deus. Olha só como foi o povo de Israel, a graça de Deus sobre aquele povo. Eles tinham maná todos os dias, eles tinham água que saía da rocha, as suas roupas não se envelheceram no deserto durante 40 anos, não é? As sandálias cresciam nos seus pés. Lá não tinha lojas, não tinha nada, não tinha alfaiataria, não tinha
como eles fazerem as suas roupas. E a Bíblia diz que a roupa crescia junto com eles. Isso é milagre. E sabia que por tantas vezes esse povo murmurou e desejou voltar para o Egito para comer a comida de lá? Olha, nós precisamos aprender a ser grato. Pastor, mas o que é gratidão? Gratidão, ela vai além de um agradecimento. Porque agradecer, nós agradecemos as pessoas por uma questão de educação, por uma questão de princípio. Se a pessoa lhe faz um favor, lhe faz algo que é legal, que é um benefício para você, muito obrigado, valeu demais, muito bom. Ou às vezes a gente até esquece de agradecer. Aí quando encontra a pessoa, eu estou lembrando, queria te agradecer por aquilo que você fez por mim. Agora gratidão é algo além, você sabia? Gratidão é algo que tem que ser um marco na minha vida. Gratidão é uma lembrança que sempre vem à minha mente sobre alguma coisa que alguém me fez. O que Jesus fez aqui foi curar as pessoas de lepra. A lepra era um mal terrível, em que o ser humano era colocado fora dos muros da cidade. Não havia uma ciência médica para cuidar da lepra. Então eles pegavam a pessoa e colocavam do outro lado, porque era uma doença que, segundo eles, era contagiosa, que podia afetar as outras pessoas. E eles ficavam separados. E o interessante é que nesse texto aqui estava muitos judeus, mas tinha um estrangeiro entre eles. Na verdade, a história diz que eles não se comunicavam, não se davam bem, os judeus com os samaritanos. Eles tinham um problema de relacionamento muito sério, acontecido há muito tempo atrás. Eles não se relacionavam. Só que aqui, no caso, eles estavam juntos. Por quê? Dado a miséria que eles se encontravam, eles iam morrer mesmo. Eles estavam preocupados com alguma reputação, com alguma cultura? Estavam todos juntos, amizade total. Nós não temos nada a perder. O orgulho agora foi embora, a vaidade foi embora, o ciúme foi embora. Agora nós todos vamos morrer. Então o que a gente tem que fazer? Ser amigos um do outro. Estavam todos juntos ali. Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e na divisa aqui de Samaria, com toda a Judéia, onde Jesus estava passando, estava essa vila, afastada, e Jesus vai até lá, com o propósito de fazer o milagre. Jesus está nesta manhã, se dirigindo a mim e a você que vai me ver. Olha, Ele tem milagres para fazer na minha e na sua vida. Não interessa o que você tem passado, lutas, decepções, perdas, acidentes, traumas, não importa. O que importa é que o Senhor Jesus está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da nossa família, está cuidando dessa empresa. E o Senhor Jesus, Ele vê aqueles leprosos, eles vêm correndo, e eles gritam, e eles falam: mestre, cura-nos. Quando eles usam a palavra mestre aqui, segundo o significado aqui nesse texto de mestre, significa estar no comando. Eles sabiam que Jesus era o comandante e ele dominava tudo, a morte, o inferno, a doença. Eles eram cônscios de que chegava naquele lugar ali um dominador de toda a situação. Então quando eles falam mestre, eles sabiam que Jesus podia curá-lo, e que Jesus não estava ali por acaso, e aí eles gritam, e eles são imediatamente curados por uma palavra de Jesus. Jesus disse: olha, vai lá e cumpre o que diz a lei, vai até o sacerdote e mostra que vocês estão curados. Mas eles continuavam leprosos, foram caminhando para Jerusalém, e no caminho logo eles perceberam que a lepra, aquela doença que arrancava ali os dedos das mãos, arrancavam-lhe as orelhas, tudo deformava no seu corpo, agora estava sendo totalmente restituído. Imagina como é um milagre na minha e na sua vida. É tremendo, é poderoso, a gente fica até sem acreditar o que Deus tem feito por nós.
Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo nos faz esquecer da bondade de Deus por nós. E foi o que aconteceu com 9 daqueles. E apenas um volta para glorificar a Jesus. E o interessante é que da mesma forma que eles gritaram, agora ele volta gritando: Senhor, obrigado, agradecendo a Deus. E olha, eu vou te falar algo interessante. Jesus se importa com a gratidão, como também ele se importa com a ingratidão. Por quê, pastor? Porque eu faço tantas coisas para as pessoas e as pessoas não agradecem. Eu já até disse aqui que quando você fizer algo para alguém, faça como se fosse para Deus. Lógico, para que você não fique ressentido e não queira fazer mais o bem, não queira usar mais de generosidade com as pessoas. Porém, Jesus se preocupa com aquele que é ingrato, como também com aquele que é grato. Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui no versículo 17 e no 18. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Eles estavam preocupados com isso. Ele falou: mas cadê? Foram purificados 10. Cadê? Onde estão os outros 9? Aqueles ingratos, aquelas pessoas que não lembram do meu favor, da minha graça, do meu perdão, da minha bondade, da saúde que eu lhes dei, dos cuidados que eu tenho lhe dado a cada dia, e só reclama, só murmura, e só culpa as outras pessoas por estar passando por alguma dificuldade. Você acha que ele não preocupa com isso? Ele falou: cadê os 9? Aliás, os 9 são da igreja, são judeus, são pessoas que conhecem a lei, conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, conhecem a graça de Deus. Eles não vieram para agradecer. E aí também ele se preocupa, ou ele dá atenção para aquele que é grato. E ele diz: só esse, que é um estrangeiro, que vem agradecer? Então, você precisa exortar os ingratos com essa palavra, ou seja agradecido. Se você estiver ao lado de uma pessoa que murmura, que fala mal, que critica, que tudo não está bom, que nada presta, diga para essa pessoa o valor que a vida dela tem. Só o fato dela existir é um presente de Deus. Por isso que instituíram a Páscoa. A Páscoa é uma lembrança. Sempre quando você olha para a história bíblica e você vê lá alguns personagens que ao vencer uma batalha, ao vencer uma guerra, eles levantavam um altar de sacrifício e adoração a Deus. Aquele lugar que eles estavam, era colocada ali uma pedra, alguma coisa, ou um monte de pedra, para ser um memorial, para eles não esquecerem do favor de Deus. O que eu quero lembrar aos senhores nesta manhã é que nós precisamos lembrar o quanto o Senhor tem cuidado de mim e de você, e não há motivo para mim e para você murmurar. Às vezes você tem perda, todos nós temos, doenças, na minha casa também já teve, na sua já teve, ou tem, perdas de trabalho, perdas de dinheiro, perdas de bem, tantas coisas. Mas olha, não se engane, o Senhor tem cuidado de nós. E até mesmo as perdas que nós temos, as lutas que nós passamos, as adversidades, ela tem um propósito de nos amadurecer e nos colocar na dependência de Deus. Olha que tremendo isso. Então, gratidão não é simplesmente agradecer. Gratidão é algo que estabelece em nosso coração um marco. E olha, a gratidão, queridos, ela é muito tremenda. Sabe por quê? Porque a gratidão, eu coloquei aqui, olha, o que ela faz na nossa vida? Ela abre portas. A gratidão é um marco, é uma lembrança, é uma porta que se abre para um caminho que leva às conquistas. Quando você é grato, você abre porta. Entendeu? Aquele homem, ele foi grato. E ele abriu a porta para o céu, sabe por quê? Porque dentre os 10, ele recebeu a salvação. Então a gratidão, ela é uma ferramenta também.
Às vezes você fala, eu sou crente, pastor, e eu uso como ferramenta, como está lá em Efésios capítulo 6, eu uso o capacete da salvação, eu uso a palavra que é a espada do Espírito, eu uso o jejum, eu uso a oração, porque são ferramentas de guerra. Mas você sabia que gratidão é uma ferramenta? Ferramenta para a conquista? Ferramenta para o milagre? Ferramenta para a prosperidade? Por quê, pastor? Porque Jesus usava a gratidão na sua vida, no seu ministério. Lembram lá quando ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos para uma multidão que contou a Bíblia só os homens aqui, 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que certamente essa multidão passou de 12.000 pessoas? A primeira coisa que Jesus fez ao pegar da mão de uma criança, de um menino, os pães, foi fazer o quê? Agradeceu. E o milagre se estabeleceu. Jesus, ele usava a gratidão como ferramenta de prosperidade. A gratidão, ela traz o milagre. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, que já fazia 4 dias estava morto, ele olha para o céu e diz: Senhor, eu sei que me ouves, mas eu quero te agradecer pelo povo que está aqui. Ele já agradeceu pelo milagre. E aí ele foi até Lázaro e mandou que Lázaro saísse daquele. E Lázaro saiu. Gratidão. Na ceia, quando Jesus pega ali o pão, ele dá graças ao pão. Quando ele pega o vinho, ele dá graça ao vinho, e ele fala: olha, esse momento é um memorial entre mim e vocês, e nós vamos comemorar lá na glória com meu Pai. Gratidão traz intimidade com Deus, gratidão traz intimidade com o Espírito Santo. Gratidão. E nós por muitas vezes temos sido ingratos, irmão. Como nós somos pessoas orgulhosas. Pastor, mas até o senhor mesmo falou que a gente tem que ter um pouco de orgulho. Sim, você tem que ter orgulho daquilo que você é, mas em Deus. A sua capacidade cognitiva, intelectual, o seu saber, o seu conhecimento, tudo que você tem você tem que se orgulhar. Você é o cara, você é a pessoa que determina, que elabora, que conquista. Os méritos são seus, mas não se esqueça, tudo veio do Senhor e volta para Ele. Então, nós precisamos entender que nós não somos nada, não temos nada e não fazemos nada, ora não fosse o Senhor em nós, por nós e para nós. É tempo de gratidão, é tempo de gratidão. A sua vida é um milagre. Eu contei para vocês aqui que a minha mãe, grávida de mim, passou uma semana depois do tempo de nascer, e aí chegou lá, o médico aplicava uma injeção, mandava ela para casa. No final ela foi em crise, em coma. Chegou lá, o outro médico disse: olha, vamos tirar a criança, porque eu já observei, não há, como fala a vida, né? Sinais vitais, não há. Então vamos ver se a gente salva a mãe. E ao me tirar do ventre, me colocaram numa incubadora. Com 3 dias, eu estava voltando para casa com a minha mãe. Eu sou um milagre, eu não posso me esquecer disso. Eu estou aqui ministrando a palavra do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor, por conta de um milagre. Entendeu? Aí com 2 anos de idade eu volto para o hospital de novo. Ali eu entro em coma, eu fico ruim, eu fico pretinho ali, quase à morte. Aí chama o padre para me benzer, ele vai. Meu pai vai até a prefeitura buscar um caixãozinho de madeira para fazer o meu sepultamento. A minha mãezinha vai lá no banheiro e intercede e fala: Deus, eu já ouvi falar que o Senhor existe. Ela não conhecia a Bíblia como eu e você conhece, mas ela foi lá e orou e pediu para o papai do céu e falou: olha, eu vou te seguir se o Senhor salvar o meu filho. Quando ela volta, eu que estava, diz que preto já, sem fôlego, morrendo, desenganado ali, o padre já havia colocado aquela água benta sobre mim, né? Me preparando para o sepultamento. Meu pai tinha ido lá na prefeitura buscar o caixãozinho de madeira, porque não tinha condições de fazer o velório. E aí eu começo a reagir.
e hoje eu estou aqui. Como que eu não vou ser grato a Deus, querido? Tudo que acontecer na minha vida, por ruim ou por bom, eu só tenho que agradecer, porque eu sou um milagre. Vamos parar de murmurar, gente. Vamos parar de colocar obstáculos aonde não tem. Vamos ser gratos ao Senhor. Nós temos um exemplo bíblico tremendo de Jó. Jó foi grato a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, porque ele sabia. E foi no momento da dificuldade, da dor, da tristeza e da doença, que ele conheceu o seu verdadeiro Senhor, o seu verdadeiro Redentor. Não é? E para terminar, agora eu vou dizer algo interessante. Sabe sobre quem? Sobre o rei Davi. O rei Davi, ele passou por grandes lutas. Na verdade, ele se fez de tolo para ganhar os tolos e sábio para ganhar os sábios. Porque uma vez diante do rei, ele fingiu que era maluco para não morrer. O certo é que Davi agora estava no trono, no reinado maior, no reinado poderoso, reinando sobre todo o Israel. Um homem influente que tinha poder, fama e riqueza, comendo com talheres de ouro e de prata, dormindo em edredom dos mais refinados da época, com as mulheres que queriam, negociando com todos os reis e príncipes da terra. Ele poderia dizer assim: para que me lembrar do passado? Para que me lembrar da dificuldade quando eu estava lá cuidando de ovelhas, com cheiro de ovelhas, e enfrentando o leão e o urso, ou todo salpicado de sangue na guerra? Para que lembrar dessas coisas? Mas o tempo dele foi lembrado, ele pensou, e aí ele disse para a sua alma, lá no Salmo 103, por que ele falou para a sua alma? Porque na alma está a mente, as emoções e os desejos. Ele olha para a sua alma e diz assim: olha, bendiga ao Senhor. Salmo 103, eu vou ler o versículo 1 e 2, todo o texto fala de gratidão. Salmo 103, versículo 1 e 2, bendize ao Senhor a minha alma, bendize ao Senhor todo o meu ser. Versículo 2, bendize ao Senhor a minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ou das suas bênçãos, ou dos seus milagres. Hoje é tempo de você olhar para o seu passado, de onde você veio, aonde Deus te trouxe nesse momento, e aonde Ele quer te levar, e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, porque o propósito do Senhor está cumprindo na minha vida. O Senhor me instituiu, me trouxe para essa terra, para mim, Senhor, ser cabeça e não cauda, para mim governar pelos bens e ser mordomo de tudo que o Senhor colocar na minha vida como bens dessa terra. O Senhor me deu autoridade no reino espiritual, sobre a morte, sobre o inferno, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Foi assim que Ele nos instituiu como homem e mulher de Deus nessa terra. Mas por muitas vezes vem a murmuração para o nosso coração. Davi, ele lembrou de onde ele tinha vindo, e ele disse para a sua alma: pare de reclamar, pare de ficar aí chorando e murmurando, bendiga ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo também, quando escreve lá para os irmãos, lá em Colossenses, né, a carta que ele escreve para os Colossenses, ele diz assim, 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Ou seja, gratidão traz paz para o nosso coração. Como membros de um só corpo, ou seja, corpos de Cristo, sejam agradecidos. E agora a gente conclui lendo Colossenses 4 e 2. Dediquem-se à oração. Você tem alguma coisa a murmurar? Vai para os pés da cruz, e lá é o seu bastidor. Coloque todas as suas mágoas, a sua dor, a sua tristeza, a sua decepção aos pés da cruz. Oração. Dediquem-se à oração, sejam alertas, ou seja, seja vigilante, não entra nessa de montim, de turma que fica falando mal, criticando, não entra nessa, seja alerta, e sejam o quê?
agradecidos. Amém? Que eu e você tenhamos esse coração de gratidão ao Senhor todos os dias da nossa vida. Pare de reclamar, pare de murmurar, porque quando você reclama, quando você murmura, quando você é chato, você está trazendo demônios para a sua vida, demônios de morte, demônios de miséria, demônios de necessidade. Mas quando você glorifica a Deus, você traz a manutenção do céu, a glória de Deus, o cuidado de Deus sobre você. Amém? Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, os seus filhos, seus netos, seus entes queridos, a empresa, porque estamos aqui nesta manhã, tendo um momento de gratidão ao nosso Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.